já até resolvi as questões, eu vou mandar as questões resolvidas para vocês em PDF da Então, tudo prova, bem. beleza? Porque, igual eu estava falando, as questões abertas, vocês foram bem nas questões abertas da prova. As questões fechadas é que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade. Como sempre, né? A parte fechada, aí você não tem como repor. As abertas ficou perfeito. Quase todo mundo, assim, acho que 95% acertou as abertas, quase todas. Fez do jeitinho que tinha que ser feito mesmo. Entendi. E aí as fechadas de múltipla escolha que acabaram errando alguma coisinha. Mas não tem gai, não. Vocês estão conseguindo ver aí a tela do meu computador, né? Não. Não, para mim que agora aqui, antes do começo tava, agora para mim tá aparecendo só a tela dos nomes aqui. Então, beleza, deixa eu voltar lá, que eu acho que saiu aqui. Saiu. Deixa eu compartilhar ela aqui. E aí? Não, só tá como fosse. Agora sim. Aí vai aparecer. Agora sim. Beleza. Bem, ó, o último tipo de séries que nós vamos ver é a série de Fourier, tá? Que é a série, acho que a galera aí da automação usa ela bastante, vocês vão ver isso aí, já conversei com os outros professores já outras vezes, a galera que dá sinais digitais, essas coisas, sempre precisa desse tipo de série. Nós vamos ver aqui até que, porque ela vai modelar um tipo de onda que é bem usual aí na automação e na elétrica, tá? Então é um daqueles conteúdos de série que a gente tem que falar, não pode deixar de falar. Na aula passada, a gente viu séries de potência, passada antes da prova, né? Séries de potência, e vimos séries de McLaren. Eu cheguei a falar de série de Fourier, série de Taylor e série de McLaren, não sei, não cheguei? Vocês não lembram? Eu acho que a de Taylor eu tenho certeza que falou. A de McLaren eu me lembro bem por partes, mas eu acho que você falou sim. Eu acho que eu falei mesmo. Deixa eu abrir ela aqui, só para a gente poder... Na última aula, você falou um pouco bem. Não me lembro certinho, que a minha internet caiu um pouco antes do final da aula, mas você ficou passar por cima dela. Não tem problema não, mas acho que eu falei sim. Na verdade, é essa série aqui, ó, esse tipo de série aqui, ó. Assim que foi as funções. Aqui, ó, série de Taylor. Na verdade, a série de Taylor e série de McLaren é uma série de potência, só que a série de McLaren é uma consequência da série de Taylor. Aqui é a definição, eu fiz uma dedução, né, de como que chega na série, mas o que a gente tem que saber mesmo é que, e hoje eu esqueci de mandar a lista de exercício, eu vou mandar a lista de exercícios para vocês aí hoje, no final da aula que eu mando no grupo lá, para a gente poder fazer esses exercícios aí que é bom para poder gravar. Então, a série de Taylor, né, é uma série dessa maneira aqui, é uma série de potência, na verdade. Lembram que série de potência é uma série desse tipo aqui, ó, Cn x elevado a n, né? São potências de n. E o meu Cn são constantes. Só que aí eu deduzi na última aula uma maneira de encontrar esses CNs aqui, ó, usando essa formulazinha aqui, ó. Então você consegue achar os valores dessas constantes que aparecem na frente do meu valor de x aí, na verdade, que é esse CN aqui. Esse f de n é a derivada enésima, derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira de a, dividido pelo fatorial de n. Então, por exemplo, quando eu quero calcular o meu C0, aí fica f0 de a, mas só que f de 0, a gente definiu que f de 0 é a própria função que foi dada, inicial, né? Aí é f de 0 de a sobre fatorial de 0. E fatorial de 0, a gente definiu que fatorial de 0 vale 1, né? Aí por aí vai. Depois eu tenho C1. C1 vai ser derivada primeira de f de a sobre fatorial de 1. Depois C2, derivada segunda de f de a sobre fatorial de 2 e por aí vai. Então, essa aqui é a série de Taylor, né? Onde o a é uma constante, pode ser um número qualquer, 5, 2, menos 3, π, tanto faz, e o x é a variável. Quando, né, esse a aqui for zero, aí a gente tem a nossa série especial, que a gente chama de série de Maclaurin, né? Ou seja, quando o meu a for zero, você vai ter só x elevado a n, né?
E você continua tendo o seu CN como sendo f de n de zero, né, no ponto zero do fatorial de n. Então, o que muda é isso. Série de Taylor e série de Maclaurin. São dois tipos de série de potência bem usual que a gente tem aí e que a gente vai usar bastante, tá? Eu vou mandar a listinha de exercício e depois eu dou um tempo para vocês, depois eu mando as resoluções todas passo a passo, tá? Igual eu mandei aquelas outras listas, detalhado, e aí a gente pode tirar as dúvidas aqui na aula também, tá? Bem, hoje, o que a gente vai trabalhar, então, serão a série de Fourier. É uma série também importante, muito mais usual do que a de Taylor, né? E ela é até mais importante que a de Taylor, mas é importante saber a de Taylor para depois a gente ter que poder dar prosseguimento nessa outra aqui. Bem, só que para a gente poder entender a série de Fourier, nós vamos fazer uma revisão nas funções periódicas. Deixa eu só fechar a janela aqui. Eu moro numa avenida principal e parece que a galera liberou. Acho que a galera tá andando de carro agora igual doido. Tá todo mundo na rua já de novo. Aí tá uma barulheira danada. Agora melhorou. Então, as funções periódicas, a gente tem que fazer uma revisão em que é função periódica, principalmente na função seno e na função cosseno. Por quê? Porque a série de Fourier, a gente vai escrever essa série basicamente em função de funções periódicas, e principalmente na função seno e na função cosseno. Então, olha só, definição de função periódica. É uma função que pega números do conjuntos reais e leva no conjunto dos números reais, então o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é real. É periódica se existir um número positivo P, denominado de período da função f, tal que f de x mais p é igual a f de x para qualquer x pertencente aos reais. Uma função periódica que a gente conhece é a função seno. O gráfico da função seno é esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? É essa funçãozinha aqui. A gente tem uma curva chamada senoide. Repara que quando eu pego aqui, ó, aqui está o meu eixo y. Esse aqui é o meu eixo y. Tá? Ó, esse é o meu eixo y. Repara que a partir do eixo y aqui, a minha função, ó, ela começa aqui, é a minha função senoide, e até ali no 2π, repara que essa curva faz movimentos iguais. Ó. Então, daqui até aqui é o que eu tenho, que eu chamo de período, é o primeiro período, um período aqui, né? E daqui em diante, de 2π até 4π, o movimento é igual, de 0 até 2π, e de 2 até 4π ela faz o mesmo movimento. Então, a gente fala que o período da função seno, né, é 2π. Então, o período é isso, tá? Então, o período dessa função, ó, começa aqui e volta aqui. Então, tomar bastante cuidado, por quê? Porque a cada 2π que eu trabalho, né? Se eu tenho aqui mais 2π, ó. Se eu tenho aqui mais 2π, a cada 2π que eu vou trabalhando, sempre a função é igual, ela não muda. Então, o meu período é 2π. Então, por exemplo, esse meu P aqui, ó, ele valeria 2π. Então, sempre, toda vez que eu somo f de x mais 2π é igual a f de x, porque sempre vai dar o mesmo valor, não modifica. Tá? Então, a função periódica, a função seno é uma função periódica, cujo período, então, é 2π. Tá? A função cosseno é outra função periódica. Repara aqui, só que agora, né, aqui ó, a nossa função, ela começou aqui do zero, né, porque aqui eu tenho o eixo x, ó, que é meu eixo x, tá? Aqui que eu tenho x. Repara que o seno de zero é zero, então ela começou na origem. Agora, já o cosseno de zero é 1, então ele vai começar aqui. Aqui é o eixo y, ó, que é o meu eixo y. Então ela começa aqui, e repara que até 2π de novo, ela faz um movimento, e de 2π até 4π, ó, ela faz o mesmo movimento que ela fez aqui no meu primeiro período. Então, de novo, essa função é periódica, com período o quê? 2π também. Então, função seno e função cosseno, elas são funções periódicas cujo o período é 2π, tá certo? Bem tranquilo isso daqui de entender, não tem erro nenhum. Eu até tinha
separado aqui num gráfico que eu tinha feito aqui. Eu vou até apagar isso aqui depois, só para a gente poder entender, né? Eu vou falar mais um pouquinho aqui e já volto aqui para esse aplicativo que a gente pode desenhar os gráficos ali e ver o que está acontecendo com o período. Então, função seno e cosseno tem esse seguinte período. Aqui a gente, voltando aqui, a gente pode até fazer o gráfico. Aqui eu vou fazer o gráfico da função seno de x. Então, a função seno de x, o gráfico é esse. E eu tenho aqui o gráfico que é y. Vamos pôr aqui, pode ser, vamos pôr g igual ao cosseno de x. Repara, né, que o período é 2π para as duas, né? Só que uma função está começando em 0, tá? E a outra função está começando em 1. A função seno é a função vermelha, né? Então, a cada 2π, ela tem a curva faz o mesmo movimento. Tanto para cá também, para menos 2π, para π, até menos 2π aqui, ela vai ser a mesma. Eu posso puxar o gráfico para cá para a gente ver. Tá vendo? Ô, professor, para entrar com mais uma função aí, para ela completar, né? Tipo, a gente está dividindo em duas aí, para completar em 3, qual que seria a próxima função? Como assim? Uma nova função aqui? Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Eu falo porque, tipo assim, ó, a primeira função de seno, ela pega aí e faz os 2π, igual você falou. A segunda função de cosseno, ela é um quadrante de diferença do topo da outra, né? É porque isso aí na elétrica a gente chama de crista, né? Da senoide. Então aí tá um gráfico de bifásico. E para entrar o trifásico seria qual? Aí agora você me apertou, porque aí seria uma coisa mais específica da elétrica, né? Boa pergunta. Você pode até depois perguntar para os professores lá. Eu sei, né? Assim, porque minha formação é matemática pura, então essa parte da parte específica da elétrica aí eu não sei. Te explicar o que seria se a gente entrar para me ter mais uma função para ser o trifásico, entendeu? Aí eu já não vou arriscar falar nada aqui que talvez eu fale bobagem. Nada que isso, é só curiosidade mesmo, professor. Porque eu vi aí a senoide, ela está imitando a senoide do bifásico, né? E é isso mesmo. Ela não tem amplitude, né, para falar a tensão, mas a frequência aí está bem parecida. Boa colocação. E depois a gente pode até procurar sobre isso, que para mim aqui talvez seria até interessante para poder explicar para vocês, né? Mas o que eu estou querendo mostrar mais mesmo é o período, né? O período que se for olhar, é meio π de diferença, né? Se eu conseguir, se essa funçãozinha aqui minha vir para cá, meio π, né? Π sobre 2 para cá, a função roxa, né? Aí ela vai ficar sobre a outra também. Mas, na verdade, o que acontece com ela daqui até aqui no 2π é a mesma coisa que está acontecendo com essa outra aqui, do 0 até o 2π, tá? Eu vou colocar mais funções aqui, porque o que acontece? O período das funções, o período T das funções, o que acontece? Aqui eu trabalhei só com a função y seno de x e y cosseno de x, mas você pode ter funções desse tipo aqui, né? A mais B cosseno de Rx mais Q, onde você tenha mais números, né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui no meu gráfico e colocar uma função desse tipo aqui, ó, h é igual ao seno de 4x, por exemplo. Vou entrar com isso daqui. Deixa eu só aqui, porque eu tenho que pôr parênteses aqui. E eu não pus parênteses. Não vai dar. Tá vendo? Que a função já muda toda, tá vendo? A amplitude e a frequência mudam. A amplitude permaneceu a mesma, né? Mas a frequência mudou, né? E, consequentemente, o que muda também é o período, né? Olha só. O período agora ficou bem menor, ó. Começa aqui no 0 e, olha só, o período agora passou só para meio π. Tá vendo, ó? Meio π. Porque de 0, vou até aumentar aqui, ó, para vocês poderem enxergar. De 0, sobe lá no 1, volta, e no meio π já começa no 0 de novo e depois repete de novo, ó, tudo aqui, ó. Então, o período da frequência, ó, da função seno de 4π é meio π. Como que faz para determinar que esse período é meio π sem ter que fazer o gráfico, né? A fórmula é essa daqui, ó, né? Não tem segredo não, ó. É 2π dividido por R. R é o número que acompanha o x.
Nesse exemplo que eu dei aqui, é 4. Então, é 2π dividido por 4. Você simplifica o 2 com 4, vai dar π sobre 2. Ó. O período é π sobre 2. Então, a fórmula para calcular o período de qualquer funçãozinha que você tiver trigonométrica, seno e cosseno, aqui eu coloquei, aqui é uma dessas aqui, ó, que está errado aqui. Uma delas aqui eu coloquei como, as duas como cosseno, mas uma é seno, tá? Então, fica seno, deixa eu só consertar essa aqui agora, de Rx mais Q. Esse Q é um número qualquer, tá? Então, só para a gente poder ter essa ideia aí, tá certo? Então, para calcular período, né? Como é que eu calculo o período de uma função trigonométrica, né? Desse tipo aqui, né? Ó, onde que você tem o argumento, né? Que a gente fala que o x aí é o ângulo, e esse ângulo a gente chama de argumento, igual aos números complexos. Esse R aqui, ó, é só você sempre pegar 2π, dividir pelo número que acompanha o x. Então, quer dizer que quanto maior for o número que estiver acompanhando o x, menor vai ser seu período, tanto para a função seno como para a função cosseno. A gente pode fazer vários exemplos aqui no gráfico, né? A gente pode falar que y é igual ao seno de... Vou pôr 9x. Então, olha só, vamos pôr 9 não, vamos pôr 10x. 10x para ficar um número mais interessante. 10x, olha como que a função ficou agora, né? Ó, a amplitude ficou a mesma, né? Mas o período agora diminuiu, ó. O período começou aqui, foi lá no 1, desceu aqui no -1, passou aqui de novo, ó. Quando passa aqui, termina o meu período. Então, o período aí, na hora que você for calcular o período, o que você vai fazer? Vai ser 2x dividido pelo número que acompanha quem aqui, ó, o 10. Ó, o x, né? Que é o 10, na verdade. Então, 2x dividido por 10. 2x dividido por 10. 2π dividido por 10. Simplifica o 2 com 10, aí vai dar π sobre 5, né? Então, quer dizer que é π sobre 5 o período dessa função aqui. E você pode ter funções assim também, ó, onde o período é muito grande. Y é igual ao seno, aí agora aqui nós vamos pôr 1/2 de x. 1/2 de x. Desse jeito aqui, ó. Repara, o período agora ficou bem maior, né? Tá vendo? Olha, ficou, ó, o período começa aqui, repara que também continua no 1 a minha amplitude, então vai daqui, ó, passa no 2π, mas ainda não acabou ainda, vem até o 4π, aí aqui começa de novo a curva do senoide, tá vendo? Mas aí na hora que você for calcular o período, vai ser o quê? Vai ser 2π dividido por meio. 2π dividido por meio é 4π, né? Então, é 2 dividido por 0,5, 2 dividido por meio, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 4π o período, tá? E aí você tem várias funções, por exemplo, você pode ter função dessa maneira aqui, ó, y é igual a 3, começar no 3, mais o cosseno, vamos fazer o cosseno, de 3x, por exemplo, aí vai ler como coisa, porque está dentro do 3x. Tá vendo? Ó, esse mais 3 aqui, ele desloca a função para cima, tá vendo? Ó, mais 3. Então, o eixo de simetria dela passa a ser o 3. Aqui é que não tem. Vou fazer uma reta aqui, ó. Y igual a 3, ó. Repara que o eixo de simetria, tá vendo? Ó, é o y igual a 3, justamente por causa do mais 3 que tem ali, tá? E aí, ó, o período dela, na hora que você for calcular o período, ó, o período vai começar aqui no 0, desce, vai lá no 2, no 0 não, né? Começa aqui para isso, para x igual a 0, aí ele é 4 nesse caso. Por que que ele é 4? Porque 3 vezes 0 vai dar 0, o cosseno de 0 é 1, mais 3, 4. Então ele começou no 4. Aí ele vai descer, sobe mais um pouquinho, ó, e vai até aqui, ó. O período, na verdade, dessa função vai até esse outro valor aqui. Então, na hora que você for fazer o período, é só você dividir 2π por 3. Então, vai dar 2/3 de π, né? O período, nesse caso aí. Não tem como dividir, deixa do jeito que tá. E aí, você tem várias possibilidades aí para você poder verificar. Você pode ter uma função como sendo 1 menos o seno de x mais 4, por exemplo. Olha aí como é que ficou a minha função agora. Mas como é que fica o período dessa função, né? Como é que você calcula o período dessa função? Repara que ele está começando agora aqui, ó. Parece que aqui quando x é 0, ele não está começando 1,8, 1,7 por aí, não sei. 1,9, por aí, parece. Aí, o que acontece?
para você poder calcular de novo o seu período, é só você observar qual é o número que está na frente do x aqui. É o 1. Então, o período é 2π sobre 1. 2π o período. Então, provavelmente, o período... Ó, e é isso mesmo, ó, repara, ó, quando começou aqui um pouquinho abaixo do 2, ó, a função veio, desceu aqui, subiu, e quando chegou aqui quase perto do 2 de novo, ó, já começou a repetir de novo, o período é 2π. Então, olha só, independente de qual for a função trigonométrica para seno e cosseno, tá? Para você calcular o período, né, ou seja, de quanto em quanto essa função repete o seu comportamento gráfico, você sempre vai observar o número que está acompanhando o x, independente de como for a função. Pode ser a função mais bonitinha que for, igual essa primeira aqui, ó, que nós trabalhamos, que é seno de x, até essa função aqui mais feia, que é a última que a gente viu aqui, que é 1 menos o seno de x mais 4. Tá vendo? Ó? Então, é só observar o número que acompanha o x, que multiplica o x. Eu posso mudar aqui, ó. Eu posso pôr 2 aqui na frente. Ó. Se eu colocar 2 ali na frente, não aceitou. Vai aceitar aqui, ó. 2. Assim, ó, tá vendo? Ó, 2. Ficou 1 menos o seno de 2x mais 4. O número que acompanha o x agora é 2. Para calcular o período, então, tem que ser o quê? 2π dividido por 2. Corta o 2 com o 2, o período é π. Vamos ver se vai ser π mesmo. Olha aqui, ó. Começou aqui, desceu, beleza, ó. Chegou aqui de novo, ó, no π. Então, beleza, o período é π para essa função. Então, independente de como for a função, você sempre vai ter que fazer essa divisão aí de 2π pelo número, né, que acompanha o valor de x aí, tá? E pode ser qualquer número, pode ser 0,5, 1,3, o número que aparecer aí, você divide por 2π, que você sempre vai ter o período. Tranquilo? Bem fácil de calcular o período, né? Não tem dificuldade de entender o que é uma função periódica. Isso aqui é mais uma revisão, tá? Aí, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas eu acabei fazendo os exemplos lá no GeoGebra, né? Naquele aplicativo lá pra gente. Tá vendo? Ó? Eu coloquei seja a função y seno de x e y igual a seno de 2x. Então, ó, para a função y seno de x, o nosso gráfico é o verde. Repara que o período, ó, o nosso gráfico é o marrom, desculpa, é o marrom. Repara que o período é 2π, porque o número que está acompanhando o x ali, né, é o 1, ó. Tá vendo? Ó, o número que acompanha o x é 1. Então, para calcular o período é o quê? 2π dividido por 1. 2π dividido por 1 dá 2π. Então, o período foi o quê? Foi 2π, tá? Depois, a outra função que eu coloquei foi y igual a seno de 2x. Ó. O número que acompanha x é 2. 2π dividido por 2, corta o 2 com 2, o período é π, ó, que é o período aqui, ó. O período é menor, é a funçãozinha verde, tá? Então, quanto maior o número que tiver aqui, menor vai ser o período. Quanto menor o número tiver aqui acompanhando x, maior vai ser o período, né? Por exemplo, se aqui for 0,2, 0,2 vai ficar 2π dividido por 0,2, né? Vai dar aí 10, né, na verdade. Então, o período 10π, por aí. Não tem segredo isso daí, tá? Então, para calcular período de funções trigonométricas, seno e cosseno, é o que a gente vai usar, a gente precisa disso, tá? Só relembrando aí. Aqui eu coloquei algumas características da função seno e cosseno, mais para vocês poderem relembrar, porque talvez a gente precise disso para poder trabalhar com a série de Fourier. Algumas características da função seno. O domínio da função seno é o conjunto dos números reais, então quer dizer que não tem contraindicação para valores que x pode assumir qualquer valor, né? A imagem de f sempre corresponde, isso para seno de x, né? De -1 até 1, né? Então quer dizer que quando você tem uma função seno e cosseno, né? Função desse tipo aqui. É claro que se você mudar, né? Igual a gente mudou aqui, ó. Usei essa função, essa outra, as funções elas sobem em relação à origem. Aí a imagem vai mudar, não vai ser -1 e 1. Ó. A imagem dessa função nossa aqui, ó, dessa função 3 mais cosseno de 3x, ela é de 2 até 4. Né? A imagem é os valores de y, tá? Mas por quê? Porque eu tenho esse mais 3 aqui, tá certo? Mas quando você tem a função seno e cosseno só, sem nenhum número na frente, sem nada, né, igual essa que eu estou querendo trabalhar aqui, a imagem vai de -1 até 1. É o que a gente precisa
para poder trabalhar aí com tranquilidade. A função f ela é periódica e tem período 2π, pois seus valores se repetem de 2 em 2π, é o que a gente acabou de ver para a função seno. O gráfico da função seno é chamado de senoide, e a função f de x, a função seno, ela é uma função ímpar. Tá? Isso aqui é importante a gente entender isso aqui, porque vai nos ajudar mais para frente para poder trabalhar com a série de Fourier. Então, toda vez que a gente tem função seno, a gente tem uma função ímpar. O que quer dizer isso, uma função ímpar? Né? Se eu tenho f de x, e se eu substituir esse x meu, por exemplo, por menos x, a função vai dar negativa. Ou seja, o que é isso? Por exemplo, se eu tenho uma função f de x é igual a x mais 1. Se eu substituo o x lá, ela tem que ficar toda negativa. Tá? Essa é a ideia de ser uma função ímpar. Ou seja, todos os valores que eram positivos têm que virar negativo quando eu substituo por menos 1. Tá? Outra função é a função cosseno. O domínio da função cosseno também é o conjunto dos números reais. A imagem, ela é de menos 1 até 1, mesma coisa. E a função f, cosseno, ela é periódica de 2π, pois seus valores se repetem de 2 em 2π. Deixa eu ver se eu coloquei, mas coloquei sim. Ó. O gráfico da função cosseno, né? Ele é congruente ao da função seno, translados 2π, π sobre 2 unidades para a esquerda. É aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Se eu pego a minha função cosseno aqui, que é a vermelha, e jogo ela 2π para cá, né? O que acontece? Vai ficar uma função sobre a outra. A gente pode até mostrar isso aqui lá no gráfico. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho a função seno. Vamos fazer a função seno aparecer ali. Deixa eu apagar essas outras aqui. Agora eu vou fazer a função cosseno. Ó. Y vai ser igual ao cosseno de x mais π sobre 2. Deixa eu ver aqui o que eu arrumei aqui. Na verdade, eu inverti ela. Na verdade, é a função seno que eu tenho que fazer. Não é professor, essa. Se jogar agora a outra função aí, a gente acha o do trifásico. Essa aqui? Essa aí? Aí, ó, o trifásico aí, aham. Esse é o trifásico certinho. Aham. É exatamente isso aí. Depois eu vou procurar para me ver, aí eu vou entender. Porque aqui, ó... Só na cagada. Porque o que eu coloquei? Eu coloquei a função... as que estão com a bolinha fechada aqui, ó, é as que estão aparecendo. Então, eu coloquei a função seno, que é a vermelha, a função cosseno, que é essa roxa aqui mais escura, e coloquei a função cosseno de x, π mais 2, tá vendo? Então, essas daí, então, que deve compor a função que é a onda trifásica, né, que vocês estão acostumados a trabalhar aí. Legal. Aqui, esse aplicativo aqui, ó, ele é bem bacana, velho. Eu uso ele demais. Eu fiz meu mestrado nesse aplicativo aqui. Sim, eu uso ele muito. Eu sei bastante coisa dele. Depois, se vocês tiverem curiosidade, é só baixar. Ele chama GeoGebra, tá vendo? Demorou, vou baixar aqui agora já. Ele é bem levinho. Você coloca aí geogebra.org, que aí você vai direto no site dele e baixa com mais segurança, né? E ele é bom, você viu? As entradas, geogebra.org. As entradas são bem simples. Deixa eu fazer mais uma função aqui, ó. Y é igual ao Quando eu fiz cálculo 2, o Anderson apresentou esse aplicativo para a gente e falou mesmo que você usava. Isso. No cálculo 3, eu uso ele o tempo todo. Vocês vão ver agora na parte de... A gente vai entrar na parte vetorial, aí eu vou usar ele bastante na parte vetorial. Tem ele até online, professor, não precisa nem baixar. Tem online, tem aplicativo para celular, ele é bom pra caramba. Show. E ele é tão interessante, por exemplo, você quer escrever o π, ó, repara aqui, ó, você só põe π sobre 2, aí ele lê como π, ó. É muito legal, velho. Então não tem muito segredo. Ele é bem interessante. Aí, ó, então aqui a gente tem a função, né? A função seno tá aqui. Vou tirar ela e vou pôr a função cosseno. Repara que ficou uma em cima da outra, tá vendo? Ó? Porque, como eles estão defasados, ó, a função seno e a função cosseno estão defasados π sobre 2. Aqui eles se encontram, ó, nesse ponto aqui. Na hora que eu tiro aqui a minha função seno, repara que seno de
x mais π sobre 2 é a mesma coisa que a função cosseno. Elas são iguais. Por quê? Porque uma e outra estão defasadas π sobre 2. Vocês estão cansados de saber isso aí já, né? Que as ondas aí têm esse atraso uma da outra, né? Porque quando trabalha com as correntes aí, acho que tem esse negócio aí de um pico, não tem? Vocês que são mais da área aí estão mais por dentro. Voltando, beleza. Então, beleza. Então, a função é par. Outra coisa que eu queria falar que é importantíssimo isso aqui para nós, né? A função é par. E isso aqui vai nos ajudar demais. A função cosseno é par, ou seja, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Isso aqui é uma propriedade importante demais. Ó. Por exemplo, se eu tenho o cosseno de menos 30 graus, eu quero calcular o cosseno de menos 30 graus. Pela função ser par, o cosseno de menos 30 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30. Para a função cosseno, esse sinalzinho de menos aqui, ó, não faz muita diferença não, tá? Então, por exemplo, você quer calcular o cosseno de menos 187 graus, é a mesma coisa que calcular o cosseno de 187 graus, vai dar a mesma resposta, tá? Isso é bom, mas para a função seno não vale. Não é válido para a função seno. Aí, ó, aqui a gente já começa a entrar nas nossas em aplicações, ó. Fenômenos periódicos fazem parte da vida dos engenheiros. A voltagem sobre um circuito elétrico pode constituir de uma sequência de pulsos periódicos, né? Então, aqui eu fiz uma função periódica, né, que a gente chama de onda quadrada. Você já deve ter ouvido falar disso, né? E elas são pulsos, né? Já sim, sistemas digitais. Isso mesmo. E aí, ó, fenômenos periódicos também aparecem em sistemas mecânicos. Ó. A amplitude do ângulo de oscilação de um trem pode aumentar com a velocidade se o sistema não for cuidadosamente projetado ou operado. Então, isso aí é oscilação, até em qualquer coisa. Nave, eu estava vendo uma série aqui essa semana, eu estava lembrando disso. A nave, ela tem uma vibração tão grande, né, que além de aumentar a velocidade que ela estava entrando na órbita, a quantidade de calor liberado pela vibração, pelo desgaste ali, pela oscilação, é tão grande que ela pode explodir, né? Então, essa parte de funções periódicas está bem envolvida com essa parte de oscilação, né, de ondas, de circuitos elétricos, de várias coisas. Tá? Aqui também tem outros exemplos que podem ser em sistemas biológicos e sistemas econômicos. Mas aí é uma realidade mais, podemos dizer assim, não tão próxima do que acontece na verdade, né? Porque quando a gente está trabalhando com essas partes elétricas, com a parte de oscilação, talvez a gente consiga modelar a realidade com mais facilidade. Não deixa de ser uma caricatura daquilo que está acontecendo, né? Mas a gente consegue chegar mais perto da realidade possível. Tá? Aqui eu tenho outro tipo de onda, que é um tipo de, sem ser seno e cosseno, né, que a gente está acostumado com senoide e com cossenoide, mas também ondas que são periódicas, né? Ó, como muitos processos da natureza são periódicos ou repetitivos, logo faz sentido aproximá-los por funções periódicas. Ondas sonoras são construídas por oscilações periódicas das moléculas de ar. Então, isso daí é uma coisa interessante também que a gente pode trabalhar e pensar em modelar isso como funções periódicas. Os batimentos cardíacos, né? Batimentos cardíacos são bem periódicos, né? Eu estava observando isso também, bem interessante. O movimento dos pulmões também são bem exemplos de fenômenos periódicos. Aqui a gente tem a chamada onda triangular, né? Pode acontecer isso também de onda triangular. Eu não sei se na elétrica aparece, mas eu acho que também é fenômeno da elétrica também. E repara que o período dela, nesse caso nosso aqui, é 0,2, né? Começa no 0 e de cada 0,2 a onda vai se repetindo periodicamente em forma de uma função triangular, né? Aí é que você tem uma reta e que você tem outra reta, uma reta, outra reta, uma reta ascendente e uma reta decrescente, né, com período aí de 0,2, seria o período para essa função. Não é uma função periódica, então não tem que não é uma função trigonométrica, então não podemos calcular como sendo 2π dividido por r, não, tá? Aqui, né, podemos expressar a onda quadrada e a onda triangular por essas fórmulas aqui, ó, né, ó. Aqui eu tenho uma onda quadrada, né, de -1, aqui tem o eixo Y aqui, ó, tá? Aqui é o eixo Y. Então eu tenho uma onda quadrada
que vem aqui, ó, menos 1, a função está aqui embaixo, 1, a função está aqui em cima, depois a função vai estar aqui embaixo, depois a função vai estar aqui em cima, função aqui embaixo, a função aqui em cima. Repara que a gente pode escrever isso como sendo uma função matemática, só que vai ter que ser uma função matemática assim, né, ó. Quando o meu x for zero, né, para a minha função f de x, por exemplo, for zero, tá aqui, ó, f de x é zero. Tá aqui, ó. O x está variando de menos 1 até zero. Então, o x varia de menos 1 até zero. Nesse caso aqui, tem até uma bolinha fechada aqui, porque tem um sinal de menor ou igual. Depois, quando o valor de x variou para 0 e 1, repara que a minha função foi y igual a 1, ó, tá aqui em cima, né? Ó. São retas, né? Só para a gente lembrar, quando eu tenho um plano... vamos voltar lá aqui, ó, no nosso gráfico aqui, que acho que vai ficar mais interessante. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Y igual a 0 é uma reta sobre o eixo x, tá vendo? Ó, essa é a reta y igual a 0. Y igual a 5, por exemplo, é uma reta paralela ao eixo x que passa no y igual a 5. Y igual a 1, por exemplo, igual a 1 é uma reta paralela ao eixo x igual a 1. Então, lá nesse paralelo ao eixo x, passando em y igual a 1. Então, quer dizer que nesse exemplo nosso aqui, né, ó, nesse nosso exemplo aqui, as retas que a gente tem que pensar nela aqui, ó, então, é o seguinte, deixa eu mudar isso aqui, caneta. Repara que aqui eu tenho a reta, aqui embaixo eu vou ter a reta, passei aqui, aqui eu vou ter uma reta y igual a 0, y igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, y igual a 0, y igual a 1. Então, quer dizer que no intervalo de menos 1 até 0, a reta foi y, porque isso aqui é a mesma coisa que y, vai ser y igual a 0, e aqui eu vou ter uma reta y igual a 1 para o intervalo de 0 a 1. Depois eu vou ter a reta y igual a 0 aqui embaixo no intervalo de 1 a 2. Depois no intervalo de 2 a 3, eu vou ter y igual a 1. Depois y igual a 0, depois y igual a 1. Então é uma maneira matemática de escrever essa reta. Trabalhosa, né? Essa reta não, essa função. Mas serve. Agora olha aqui, a triangular. A triangular já é o contrário. Triangular já muda, porque você tem retas. Então quer dizer que no intervalo de menos 1, ó, de menos 1 até 0, de menos 1 até 0, a reta ela é a reta menos x. A reta está aqui, ó, menos x, tá? Depois, quando a reta é de 0, quando você tem um intervalo de 0 até 1, a reta é x, é essa reta aqui. Depois, no intervalo de 1 até 2, a reta é 2 menos x, é mais trabalhoso ainda de encontrar essa reta. Depois, de 2 até 3, a reta é x menos 2, outra reta, e por aí vai. Repara que a onda triangular ela é mais complexa do que a outra reta, mas é uma maneira de se representar as funções que compõem essa onda. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar, como é um movimento periódico, repete periodicamente o formato da onda, né? Nesse caso nosso aqui, o nosso período é 2, né? Porque aqui, ó, uma parte aqui em cima de 0 a 1, depois aqui é y igual a 1, aqui é y igual a 0, depois y igual a 1, y igual a 0. Então, quer dizer que o período aqui seria esse espaço aqui, ó. Aqui que seria o meu período. E aqui o meu período, né, seria o quê? A reta aqui até aqui. Isso aqui seria o meu período, né, da minha função. Como essas funções são periódicas, em vez de ficar tendo que escrever isso aqui, ó, que é muito trabalhoso, nós vamos dar um jeito de escrever isso em forma de uma série, né? E é uma série que a gente vai chamar de série de Fourier. Isso vai ajudar demais a maneira de escrever essas funções periódicas. Então, olha aqui, ó. Mas como seno e cosseno, né, são as funções mais simples e periódicas, nós vamos usar essas funções. Para isso, podemos considerar o que acontece somente em um período. Ou seja, só o que acontece em 2π, ou melhor, de menos π até π, tanto faz. Aqui, né, a gente tem uma onda quadrada. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Essa daqui mesmo, a nossa onda quadrada. Olha só, o que nós iremos fazer é tentar aproximar f de x, que é essa funçãozinha aqui da onda quadrada, tá? Por uma soma de funções trigonométricas, da seguinte maneira.
Ou seja, não só a função da onda quadrada, mas a função de onda triangular também. Por que que a gente vai usar função seno e cosseno para poder... Apesar que quis falar, professor, mas aqui não está tão difícil de entender. Mas o problema é que, repara, que a função ela é infinita para os dois lados. E é meio complicado de ficar trabalhando com isso daqui. Não dá para trabalhar algebricamente com isso. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa que eu possa melhorar essa escrita dessa função que representa essa onda minha quadrada aqui, né? Essa função quadrada, essa função periódica. E aí, como a gente já sabe que seno e cosseno são periódicas com período igual a 2π, a nossa ideia é tentar pegar esse f de x aqui, ó, e escrever ele todo através de um somatório de funções seno e de função cosseno. É basicamente isso que a gente vai fazer, e é basicamente isso que é uma série de Fourier, né? Então, a gente vai aproximar isso dessa seguinte maneira aqui, tá? Então, por exemplo, o que nós vamos fazer é tentar aproximar f de x por uma soma de funções trigonométricas da seguinte forma. Então, eu tenho que f de x é aproximadamente, né, esse símbolo aqui é de aproximadamente, uma função fn de x, aonde vai ter um a0, que é uma constante, a1 cosseno de x, a2 cosseno de 2x, a3 cosseno de 2x, a n cosseno de nx. Mas, depois a gente... Isso vai infinitamente, porque o n vai crescendo, então aqui você vai ter a4 cosseno de 4x, a5 cosseno de 5x, a6 cosseno de 6x e por aí vai. E mais a função seno também. B1 seno de x, B2 seno de 2x, B3 seno de 3x e por aí vai. Repara que essa parte aqui de cima toda aqui, ó, a gente pode escrever ela como sendo o a0, não tem como escrever, então eu coloquei aqui. E a função cosseno, repara que o A, ele vai modificar, ele é a mesma coisa que o índice do x aqui, ó. O A1, então é 1x, A2 é 2x, A3 é 3x, a n é nx. Então quer dizer que, à medida que o n vai mudando, aqui eu coloquei k só para poder diferenciar, o cosseno também vai ganhando um valorzinho aqui. Então eu posso falar que isso aqui é um somatório de AK cosseno de kx. Aí, porque aí quando o meu k for zero, né? No meu K aqui for 1, vai ficar A1 cosseno de 1x, A2 cosseno de 2x, é o que está acontecendo aqui. Mais a outra parte aqui, ó, que é a que depende de seno, que é a mesma coisa. Com K igual a 1 até o infinito, BK seno de KX. Então, quando o meu K vale 1, fica B1 seno de x, B2, quando o K vale 2, fica B2 seno de 2x e por aí vai. Então, isso daqui é o que a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar escrever as funções, né, que são dadas em ondas que são periódicas, praticamente, em funções periódicas, através de um somatório de funções seno e funções cosseno. Essa é a ideia, tá? E aqui entra a definição de série de Fourier. Série de Fourier nada mais do que isso que a gente acabou de falar. São basicamente uma forma de representar funções como série infinitas de senos e cossenos, tá? Então, é a maneira de você dar uma função qualquer, essa função a gente verifica que ela é periódica, e aí eu posso escrevê-la, né, em forma de uma somatória, né, em forma de série de funções cosseno e funções seno. Aí, a gente tem alguns trabalhos aqui para poder fazer isso, ó. Os termos A0, Kx e Bk, AK e Bk, são os coeficientes que a gente chama de coeficientes de Fourier. Então, eu tenho um coeficiente, outro coeficiente e outro coeficiente. São números que variam dependendo da função que a gente quer representar. Eu vou explicar como que a gente faz para a gente encontrar esse cara aqui, ó. Esses três caras aqui. Como que eu preciso? Como que eu faço para achar o A0, o AK e o BK, tá? Cada uma das funções, componentes, cosseno de Kx, seno de Kx com K igual a 1, 2 e 3, se repetem a cada 2π. Então, Fn de x deve se repetir a cada 2π. Isso é importante por quê? Porque como tudo vai se repetindo, então eu posso ficar me prender mais a essa parte aqui de determinar esses valores de K, né, de A0, de Kx e Bk, para me determinar a minha função. Aqui, qual que eu estou vendo, ficou meio borrado,
Mas são as maneiras de como eu faço para poder encontrar os meus valores. O A0, o AK e o BK. Então, olha aqui, ó. Os coeficientes de Fourier de uma função periódica f igual a 2π é dado o seguinte, ó. O A0 é 1 sobre 2π, a integral de menos π até π de f de x dx. Essa f de x é a função que você quer escrever em forma de série de Fourier. Então, vai ser dada uma função e a gente vai escrever ela. Então, a gente vai ter que calcular a integral aqui disso daqui. Não tem muito segredo de calcular essas integrais, não. Depois, para mim poder achar o AK, é 1 sobre π, π sobre menos π, f de x vezes o cosseno de kx dx. Tá? E o meu BK, o meu AK é o valor que acompanha o cosseno. E o meu BK é o valor que acompanha o seno. É 1 sobre π, integral de menos π até π de f de x, seno de kx dx. Observe que A0 é o valor médio de f de x sobre o intervalo menos π sobre 2. Quando a gente estiver resolvendo os exercícios, a gente vai conseguir enxergar isso daí. Tá? Então, olha só. Isso daqui depois a gente volta nisso. Deixa eu ver se eu consigo já começar a fazer um exemplo. Aqui, ó. Exemplo. Determinar a representação em série de Fourier da onda quadrada mostrada abaixo. Tá? Então, olha só. Eu tenho uma onda quadradinha aí, tá? Que a gente tem que verificar. Determine a representação em série de Fourier da onda quadrada mostrada abaixo. Então, foi essa onda, e aí, o que acontece? Ela é dada por essa função aqui, ó. Qual que é a função? Menos 1, se o meu x variar de menos π a 0. Então, olha aqui, ó. Quando o meu x variou de menos π até 0, a minha função foi f de x igual a menos 1, ó. F de x igual a menos 1. Foi essa reta aqui, ó. Depois, se a função variar de 0 até π, a minha função vale 1. Então, aqui eu tenho que f de x aqui, ó, que é essa outra reta, f de x é igual a 1. Tá ok? E por aí vai. Então, ela é periódica, né, ó, de menos π até π. Ou seja, ela é periódica a cada 2π, ó. Aqui eu tenho f de x igual a 1, que eu tenho f de x igual a menos 1, 2π. Então, ela é periódica a cada 2π, aqui está o período dela. O que eu quero fazer aqui agora para esse exemplo? Eu quero escrever essa onda quadrada aqui, ó. Em vez de escrever com uma função f de x desse jeito aqui, eu vou representar essa onda da seguinte maneira. Eu vou representar ela através de uma série igual a essa daqui, ó. Igual a essa. Então, eu vou dar um jeito de fazer isso. Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que encontrar o A0, o AK e o meu BK. O período dessa onda, né, a gente viu lá, é T igual a 2π. Tá aqui, ó. Passamos, então, para os cálculos dos coeficientes de Fourier. Então, quais são os coeficientes de Fourier? É o A0, o AK e o BK. Então, eu vou calcular primeiro o meu A0. O meu A0 é esse aqui, ó, é o primeiro aqui. Então, eu vou lá. Ó. Quem é o meu A0? Cálculo de A0. A0, a fórmula, né, para mim calcular o A0 é 1 sobre 2π, integral de π até menos π de f de x. dx. Então, toma cuidado nisso aqui para a gente entender o que a gente tem que fazer aqui, ó. Tá, ó. Ó. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? 1 sobre 2π, π até menos... Mas por que tem esse menos na frente do 1 sobre π? Não, não tem não, ficou apagado. Ah, tá. Tá, porque acho que na hora que eu escaneei isso daí, aí apagou, não tem o menos, não. Tá? Ah, tá, beleza. É 1 sobre 2. Boa, beleza. Então, é 1 sobre 2π, de π até menos π, f de x dx. Aí eu tenho o meu A0, né? Aqui eu acabei repetindo aqui a função de novo, mas aqui, ó, o que acontece? Eu tenho que entender que
a minha função, ela varia de menos π até zero, ela vale menos 1. E de 0 até π, ela vale 1. Então, eu vou ter que dividir essa integral em duas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu vou calcular a integral de 1 sobre 2π, na hora que... Porque a integral é de menos π até π. E a função, ela é quebrada, podemos dizer. Ó, ela tem duas partes. Então, eu vou ter que reescrever essa integral da seguinte maneira, ó. Para menos 1, quando eu substituir a minha função aqui, ó, f de x para menos 1, quando ela for ler menos 1, o intervalo que ela vai existir é de menos π até zero. Então, eu tenho que colocar o intervalo aqui da minha integral de menos π até zero. Então, menos π é menor, está aqui embaixo, zero é maior, está aqui em cima. Então, vai ser a integral de 0 até menos π, de menos 1 dx, mais... Agora, a outra parte da minha função, ó. Quando a minha função varia de 0 até π, a função está valendo quanto? Vale 1. Então, mais aqui é a mesma coisa que fosse 1 aqui, ó. 1 de 0 até π dx, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí, porque não tem como colocar a minha função f de x aqui de uma maneira só, tá vendo? Tem que colocar minha função, tem que colocar a função aqui, ela podemos dizer assim, ela quebrada, né? Em duas partes. Então, toma cuidado, porque sempre vai ser dada essa função. Sempre isso aqui vai ser dado. Aqui eu dei a função e dei o gráfico. Não tem problema nenhum. Às vezes vai te dar só a função, mas não precisa se preocupar com o gráfico, tá? E aí a função, ela é uma função dada em duas partes. Então é menos 1 quando o meu x varia de menos π a 0 e ela vale 1 quando o meu x varia de 0 a 1. Mas como eu tenho que calcular minha função de menos π até π, fica tranquilo de quebrar isso daqui. E aí eu vou calcular a integral, ó. Aí eu copio a constante que é 1 sobre 2π. A integral de menos 1 é x, então é menos x, está aqui, variando de menos π até 0, mais, esse sinalzinho de mais aqui. A integral de 1 em relação a x é mais x, variando de 0 a π. Não posso simplificar aqui, tá? Porque os limites são diferentes. Se os limites fossem iguais, eu poderia já simplificar de cara, mas não pode porque os limites são diferentes. Um é de 0 até menos π, o outro é de π a 0. E aí eu tenho que substituir, né? Ó. Limite superior é 0, menos... Aí tem o menos aqui do x e o menos do menos π. Então ficou 3 menos. Toma cuidado com isso daqui. Tá? Ó. Então, menos, por quê? Porque quando você vai trocar os limites superior e inferior da integral... Você faz limite superior menos o limite inferior. Então, aqui eu tenho, ó, limite superior menos o limite inferior. Então, esse menos aqui é o do teorema fundamental lá do cálculo, limite superior menos o inferior. Esse menos é o do menos x e esse menos é o do menos π aqui, tá? E aí, na hora que você for fazer isso aqui, vai ficar menos com menos, vai dar mais, com esse menos aqui vai dar menos. Por isso que sobrou um menos π aqui, ó, tá? E agora a outra integral, quando você for substituir, vai ficar π menos 0, né? Π menos 0 vai dar π. E aqui vai ficar menos π mais π, isso aqui vai zerar, 0 vezes um π, então quer dizer que o meu A0 vale 0. Nesse caso deu 0, mas nem sempre vai dar 0, tá? Então tem que tomar cuidado, por quê? Porque as funções, elas vão ser dadas periodicamente. E aí eu tenho que ficar esperto na hora de calcular essas funções periódicas, porque eu sempre vou ter que desmembrar a minha integralzinha aqui, tá? E são integrais bem simples, essa função aqui, porque é a função de f de x, tá? Então, o meu A0 foi dado. Ótimo. Agora, o cálculo do meu AK. Como que eu calculo o meu AK? Vamos voltar aqui, ó. O meu AK, relembrando, é o coeficiente que vai acompanhar o meu cosseno, tá? Então, o meu AK é dado por 1 sobre π, integral de π até menos π de f de x cosseno de kx dx. Para o k maior do que 0. Sempre vai ser. Então, olha aqui, ó, como é que nós vamos ter que escrever isso daqui? Aqui eu coloquei L até menos L, porque são os limites, então é de menos π até π. E aí, de novo, você tem que tomar cuidado, você vai ter que desmembrar a sua função de novo. Ó. Toma bastante cuidado com isso daqui, ó. Eu tenho que desmembrar ela. Por que eu tenho que desmembrar? Porque a minha função ela é periódica, então ela é o meu f de x, ó, porque aqui, como aqui eu tenho f de x, tem hora que meu f de x vale menos 1, tem hora que meu f de x vale 1. Então, a gente já sabe que ele vale menos 1 para 0 até menos π, então vai ficar menos 1 cosseno de kx dx, né? Porque a fórmula tem cosseno de kx.
E a outra, mais a integral de 0 até π de 1 cosseno de kx. Né? Agora aqui é 1 e aqui é menos 1. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí para a gente não errar essa parte aí, porque as integrais sempre elas vão ser partidas ao meio, podemos dizer. Né? Elas vão ser divididas aí, não tem como a gente separar as duas, tá? Então, separar não, fazer de uma vez só, né? A gente é obrigado a separar. Aí agora o que sobrou? Sobrou essas duas integrais para a gente poder resolver. Esse menos, ele pode passar aqui para fora da integral, né? Porque é como se fosse uma constante. Aí o que vai sobrar, né? Vai sobrar o seguinte, ó. Integral de 0, olha que interessante isso daqui, ó. Não vamos nem precisar calcular a integral, porque quando eu jogo esse sinal aqui para fora, olha o que fica. Fica menos a integral de π, menos π até 0, cosseno de kx, e aqui a integral de mais cosseno de kx de 0 até π dx. Agora, o interessante é que na hora que eu coloco esse menos π aqui, pela função cosseno ela ser par, essa integral e essa são iguais. Como uma é sinal negativo e a outra é sinal positivo, eu posso simplificar as duas, vai dar 0. Então, o meu AK vale quantos? Vale 0 também. Mas eu só posso fazer isso na função cosseno. Por quê? Porque a função cosseno ela é par. Porque na hora que eu substituo esse menos π aqui, ó, o cosseno de menos π, né, menos kπ, na verdade, na hora que eu substituo o π aqui por k, o x por π, vai ficar cosseno, vai ficar isso aqui, ó, deixa eu escrever, vai ficar cosseno, né, de menos kπ. E isso daqui é a mesma coisa que o cosseno de quem? Kπ. Não muda. E aí eu posso zerar essas duas integrais, porque uma é sinal negativo, ó, e a outra é sinal positivo, são integrais iguais, né? Por ela ser periódica e por ela ser par. Toda vez que acontecer isso, você vai poder cortar essas duas integrais. Aí isso aqui vai dar 0 dentro do colchete, vezes 1 sobre π vai dar 0. Zerou. Então o meu AK dá 0. O que sobra agora é vir calcular quem? O meu BK. O meu BK é quem? É o coeficiente, né? Esse cara aqui, ó. Esse coeficiente aqui, ó, é quem acompanha o meu seno de x aí, de kx. E como que calcula ele? É a mesma fórmula da de cima, só que muda. Em vez de ser cosseno, passa a ser seno de kx. Então, a gente vai lá para a gente poder fazer o cálculo dela. Tá aqui, ó. Tá, ó. Então, vamos lá. Vai ficar 1 sobre π, π até menos π, f de x do seno de kx dx. Então, aqui eu tenho que o meu BK vai ser 1 sobre π, né? 1 sobre π, variando. Aí, de novo, tem que tomar cuidado, por quê? Porque a função, de novo, ela é periódica, então f de x para menos π até 0 vale menos 1, então vai ficar menos 1 vezes seno de x. E para o intervalo de 0 e π, a minha função vai ficar, ela vale 1, então vai ficar 1 seno de kx. Agora, a minha função aqui, ela não é uma função periódica, tá? E aí, o que acontece? A minha função seno. Não tem como eu colocar esse menos 1 aqui para fora e simplificar as duas integrais. Não posso. Aí aqui agora eu sou obrigado a resolver, porque a função seno é função ímpar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que resolver isso daí. Não tem como fugir, né, dessa resolução. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolver, ó, qual que é a integral de... Então, eu copiei o 1 sobre π, que está aqui fora, e a integral de 1 seno de kx. Isso aqui é uma regra, vocês podem guardar isso aqui direto. Ó. A integral de menos 1 seno de kx, né? A integral, ela vai dar, esse menos aqui ele continua, mas como a integral de seno é menos cosseno, menos com menos vai dar mais. Então, some o sinal aqui de menos. E esse k aqui que está multiplicando x, ele vai passar dividindo a função. É como se você fizesse aqui regra da substituição de variáveis. Mas você já pode guardar isso aqui direto. Ó. Integral do seno de kx, por exemplo. Integral do seno de kx. A resposta é menos cosseno de kx dividido por k, sempre. Então, por exemplo,
se você tem aqui o cosseno de... Você quer calcular a integral do seno de 5x. A integral do seno de 5x é o quê? É menos cosseno de 5x sobre 5. Sempre. Isso vale tanto para o seno como para o cosseno. Então, por exemplo, calcular seno de 3x. Qual que é a integral do seno de 3x? Menos cosseno de 3x sobre 3. Sem medo de errar. Por isso que eu dividi por K, tá vendo? O K é que faz o papel da minha constante aqui. Então, ficou 1 sobre K. Eu coloquei isso aqui só para a gente poder visualizar cosseno de Kx. Faça a outra integral. 1 vezes seno de Kx vai dar seno de Kx. Então, vai ficar a integral de seno é menos cosseno. Então, ganhou um sinalzinho de menos aqui. 1 sobre K de novo, cosseno de Kx variando de π a 0. Como o meu 1 sobre K é um termo que está repetindo tanto aqui nesse cosseno como nesse, eu posso colocar ele em evidência e colocar ele aqui na frente. Então, vai ficar 1 sobre π vezes 1 sobre K. Só se coloquei em evidência. E agora eu substituí os valores, né? Ó, no lugar do x eu vou colocar 0. 0 vezes K vai dar 0. Então, vai ficar cosseno de 0 menos... O cosseno agora é de menos π. Então, no lugar do x, eu vou pôr menos π. Então, vai ficar cosseno de menos πk. Ou kπ, tanto faz. Menos, esse menos está aqui, a parênteses, limite superior é π. Então, cosseno de πk, de novo. Menos o cosseno de 0 no lugar do x. Então, vai ficar 0 vezes x vai dar 0, cosseno de 0. Resolvendo isso aqui agora, ó, cosseno de 0 é 1. Então, tá aqui, ó. Cosseno de 0 é 1. Então, tá aqui. Ótimo. V menos o cosseno de menos kπ. Como a função cosseno é par, então quer dizer que o cosseno de menos kπ é a mesma coisa que o cosseno de quem? De x, né? Ou seja, se o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x porque a função é par, quer dizer que o cosseno de menos πk é a mesma coisa que o cosseno de menos πk. Só que eu não consigo calcular ele, porque eu não sei qual que é o valor de k, então eu só repeti ele aqui. Voltando, né? Está aqui. Menos... Sinal de menos aqui, cosseno de πk eu repito, e o cosseno de 0 de novo vai dar 1, então vai ficar 1 aqui. Somando esse 1 com esse 1 aqui vai dar 2, aqui eu posso multiplicar, aqui é tudo π, tá, gente? Ficou parecendo n, mas aqui é π. Tá? Tudo aqui é π. Π. Ficou parecendo n, não. Coloquei n, né? Esqueci aí, mas é π. Tá? Tudo é π. Então, vai ficar 1 menos o cosseno de nπ, de kπ, kπ também, mais 1. E aqui esse menos com esse 1 com esse 1 eu posso somar. Esses dois termos aqui eu também posso somar, vai ficar menos 2. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei o 2 em evidência, então ele ficou fora do parênteses, né? Porque aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, então ficou 1 menos o cosseno de πk. Tá ok? Então, olha só. Tá? Então, esse é o valor de BK. Encontrei o meu valor de BK. Então, eu já sei que o meu AK vale 0, o meu BK vale essa coisa feia aqui. Não vai ficar coisas bonitas quando a gente resolver mesmo, não. Tá? Vai ficar essas coisas desse tipo aí mesmo. E aqui, então, agora, ó, substituindo A0, AK e BK na fórmula da série de Fourier, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu A0, então a minha série de Fourier é essa. Ó. Então, o que eu tenho que fazer agora? No lugar de A0, eu substituo por A0. Só que o meu A0 deu 0. Lembra disso? Ó? O meu A0 deu 0. Então, não vai ter esse primeiro termo aqui na frente. Ótimo. Somatória de K igual a 1 até infinito de AK. O AK também deu 0. Então, esse cara aqui todo some e esse também some. Então, vai ficar uma série de Fourier que vai usar só essa parte dela aqui. Ó. E o BK não vai sumir. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o somatório de K igual a 1 até infinito de 2kπ, né, ó, que é o meu BK, tá aqui, ó, 2kπ. Então, o meu BK é isso aqui, tudo é o meu BK. Isso aqui tudo é o meu BK, vezes o que? O seno de Kx. Agora, repara, isso aqui para mim já tá ótimo. Se o cara chegar aqui, eu já considero, tá ótimo. Conseguiu achar o BK e tal. Agora, o resto que eu vou falar aqui agora é mais uma questão de detalhe. Talvez se for fazer uma questão de múltipla escolha, fora daqui da faculdade ou em outro lugar, não sei, prova de concurso, talvez não esteja essa resposta aqui. Tenha outra resposta. Então, olha só. Aí, o que eu preciso fazer? Aí, é uma fórmula válida, até escrevi, mas ela está muito desajeitada, está bem feia. Está feia por causa desse 2kπ aqui, 1 vezes cosseno de kπ.
Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Como eu sei, né? Sabendo que isso aqui, ó, é uma coisa que a gente vai ter que guardar, né? Sabendo que o cosseno de nπ, que é a mesma coisa de kπ, a gente pode até escrever aqui, trocar isso aqui por k, eu coloquei n, mas não tem problema. Ó, o cosseno de kπ, ele é menos 1 elevado a k. Por quê? Se for 1, né? 1 é se o meu n for par, ou seja, se o meu k ali for par. Porque a minha função seno, ó, a minha função cosseno, se eu for parar para pensar aqui, ó, aqui é o eixo do cosseno, aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Repara o seguinte, toda vez que o meu cosseno aqui for cosseno de 0 e 180, então ele vai acrescentar sempre 2 valores. Então, por exemplo, toda vez que for par, né, pô, um π, por exemplo, né, toda vez que for par, 2π, por exemplo, 2π é uma volta completa do círculo. Aí ele vai parar aqui, ó. Então quer dizer que sempre esse valor vai dar 1. Quando for um número ímpar, por exemplo, 3π, por exemplo, vai ser uma volta no círculo, que é 2π, mais meia volta. Aí ele para aqui, ó. E aqui o meu cosseno vale menos 1. Então toda vez que for o número de voltas aqui, ó, com o meu k for par, sempre vai parar aqui, ó. E quando parar aqui, o valor do cosseno é 1, tá? O valor do cosseno é 1. E todas as vezes que for um número ímpar, vai parar aqui. Aí o valor do cosseno vai ser o quê? Menos 1, tá? Cadê? Perdi. Tá aqui. E aí, o meu BK, né? Eu posso escrever ele como sendo dessa maneira aqui. Mas deixa eu só voltar aqui, antecipar aqui, depois eu volto aqui. Olha só, logo a expansão da série, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar como, né? A expansão da série, ela vai ficar assim, ó. Porque aí eu posso expandir um pouquinho essa série, só para a gente poder entender como que ela vai ficar. Aqui, eu estou falando de cosseno porque eu tenho esse cosseno de kπ aqui, né? Então, eu tenho que ficar esperto com ele, porque é ele que vai mudar. Porque quando o k for 1, ó, aqui vai ficar 2 sobre π, aí o k vai ficar 1 aqui, ó. 1 vai ficar π, cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Menos com menos vai dar mais, vai dar 2, né? O seno aqui de 1, né, do x vai ficar kx, e olha como é que vai ficar isso aqui, ó. O k vai valer 1, vai ficar 4π sobre seno de x. É só substituir aqui, ó, o valor de k igual a 1, né? Vai ficar, então k vai ficar 2 sobre π, 1 menos o cosseno de π, cosseno de π é menos 1, menos com menos dá mais, aqui vai dar 1 mais 1 vai dar 2, vezes 2 aqui vai dar 4, então vai dar 4 sobre π, o k vai valer 1, vai valer seno de x. Então o primeiro termo aqui, ó, para k igual a 1, deu isso, ó. Depois, se você fizer k igual a 2, na hora que você faz k igual a 2, você vai ter esse determinado valor aqui, ó. 4, 3π, né? Seno de 3x. Por quê? Porque na hora que você fizer o seno aqui, vai ficar cosseno de 2π. O cosseno de 2π é 0, aqui vai ficar 1, né? Isso, vai ficar 1 e aqui vai ficar o 2. Você vai poder multiplicar aí e aqui vai ficar o 3. Na verdade, aqui vai dar 0, né? Porque aqui vai ficar 1, 1 menos 1, 0. Para k igual a 2, isso aqui tudo zera. Isso aqui vai ter tudo isso daqui, vai zerar. O que vai ter agora é para k igual a 3, ó. O próximo aqui agora é para k igual a 3. Só vai existir valores aqui nessa minha série, repara, para k o quê? Para k que sejam ímpares. K igual a 3, k igual a 5, né, ó. K igual a 7 e por aí vai, ó. Tá vendo? Então, para os valores de K, né, a gente tem alguns valores aí para estimando para a minha série. Toda vez que o K for um número par, vai parar aqui no 1. Aí aqui dentro desse colchete vai ficar 1 menos 1, isso aqui vai dar 0. Como aqui é uma multiplicação, não tem termo, né? Ou seja, para K par, para quando o K for um número par, não tem. Então, reescrevendo, né, na forma de somatório, né, com K igual a 2n mais 1, ou seja, o que quer dizer K igual a 2n mais 1? É porque é a maneira de escrever os números ímpares. Os números pares a gente escreve assim, ó. Os pares a gente escreve como sendo 2n.
Porque aí eu só consigo ter número par. Quando o n vale 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Quando o n vale 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Quando for 5, vai dar 10. Quando for 6, vai dar 12. E aqui, ó, eu sempre vou ter números ímpares, né? Porque 2 vezes n mais 1, sempre eu vou estar somando 1, eu vou ter números ímpares. Então, quer dizer que como o k só aparece para número ímpar, então eu posso trocar o meu k aqui da fórmula, esse k e esse, por números ímpares, né? E aí, ó, eu posso ter... E outra coisa, voltando aqui agora, ó, toda vez que o meu K for par, o meu BK vai ser 0. A gente chegou a essa conclusão aqui. E toda vez que o meu K for ímpar, isso aqui, tudo aqui que está aqui, ó, vai ficar o quê? 4K sobre π, né? Sempre vai dar isso. Olha aqui, ó. Quando o N for 1, vai dar 4N sobre π. A gente tinha feito isso. Quando o n for 3, vai dar 4n sobre π. Então, toda vez que for um número ímpar do meu k, isso daqui, ó, o meu bk, sempre vai ser 4k sobre π. Sempre, não vai mudar. Então, eu posso reescrever a minha fórmula como sendo 4 em π. Esse cara aqui está fazendo o papel de k, eu troquei o k por isso, e aqui também por isso, para poder escrever. Então, por exemplo, a gente vai fazendo um exercício, talvez ele esteja com a fórmula esteja desse jeito aqui. Por quê? Porque quer indicar que o meu par, o meu K, seja um número ímpar, né? Ou seja, essa série só vai existir para K que sejam valores ímpares. Se K não for um número ímpar, ela não existe, né? Essa é a ideia que a gente tem aí para poder escrever. É um pouquinho, assim, quando a gente está explicando, e talvez não tenha o quadro e tal, para poder fazer as contas, não é tão difícil de fazer. Vocês vão ver que vão repetir bastante coisa. Então, os exercícios geralmente são dados através dessas funções aqui, e através da função, o que você tem que fazer? Você tem que escrever um somatório, né, que é a série de Fourier, né? Ou seja, é uma série que representa essa funçãozinha aqui. Então, se você puder... essa função que eu cheguei aqui no final é a mesma coisa dessa função aqui, ó, inicial. Só que aqui ela está representada de uma maneira muito mais abrangente, né, podemos dizer assim, e que ela consegue modelar a situação dessa onda aqui quadrada de maneira mais eficiente, né? E aí ela pode resolver alguns processos mais interessantes para a gente. Agora, essa parte que eu coloquei aqui, né, daqui para lá, ela é muito mais teórica, tem que ter conhecimento matemático talvez mais apurado para poder fazer isso. Mas chegou aqui, ó, eu já considero, já está ótimo, tá? Não precisa mais ficar inventando moda. Igual eu falei, a não ser que seja uma maneira, uma prova fora aqui da faculdade, que você tenha que fazer um concurso, alguma coisa, talvez uma prova de ENAD, não sei. Aí eles vão pedir uma resposta igual a essa daqui, tá? Então, por exemplo, se aqui tivesse dado a função só existisse para K pares, aí você ia escrever 2n, ficava π 2n e aqui 2n vezes x. Era a maneira de você ver isso. Mas aí, como que a gente fala, professor, mas como é que eu sei que só vai funcionar para número ímpar? Não, aí você tem que testar. Tem que jogar o K igual a 1, o K igual a 2. Um é par, outro é ímpar. Se você vê que existiu para um e para o outro, aí beleza, aí você pode deixar do jeito que está aí. Agora, se existiu só para o K ou só para o ímpar, você pode pensar nisso, tá? Pensar que a minha funçãozinha, ela vai trabalhar só com os números ímpares, aí eu posso escrever ímpar como sendo 2n mais 1, tá? Aqui tem um exemplo para a gente poder fazer, mas eu vou... depois eu faço esse daqui, deixei aí como exercício para vocês também. Tem esse outro aqui também, né? Para vocês poderem pensar também, para tentar resolver. Já fica aí como 2 exercícios das séries de Fourier para a gente, tá? Para a gente poder tentar resolver esses 2 aí, tá bom? Vamos fazer um intervalinho? Tomar uma aguinha ali? E daqui a pouco a gente volta. Vai voltar que horas? Vamos daqui uns 15 minutos, 20 minutos. Vou daqui 20 minutos, beleza? Beleza. Então, tranquilo.